Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Eu me chamo Júnior, faço parte do grupo de oração Povo de Deus na paróquia Nossa Senhora da Paz. E nessa hora eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus salvífica, a palavra de Deus que nos liberta de todas as amarras, que nos liberta de todas as prisões. Acompanhe aqui comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 26 a 34. Diz assim a palavra de Deus em Atos: subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos aqui. Então o carcereiro pediu luz e entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. E então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, que história fascinante. A história que nós acabamos de escutar narra a prisão de Paulo e Silas na comunidade de Filipenses, onde estavam encarcerados depois de terem açoitados, de terem apanhado por uma coisa: por pregarem e anunciarem o nome do Senhor. Na narrativa, um carcereiro fica responsável de guardar os apóstolos para que fiquem realmente bem vigiados. Mas o comportamento de Paulo e Silas é surpreendentemente. Mesmo na cadeia, à meia-noite, de pé eles rezam e cantam hinos a Deus. Todos escutam a alegria, a intrepidez, a ousadia, mas sobretudo este espírito evangélico que toma conta do coração desses apóstolos. E de repente, um grande terremoto invade aquela cadeia e sacode todos os alicerces, de modo que as portas se abrem, as correntes se soltam e o carcereiro olha para toda aquela situação em pânico, desesperado, pensando em se matar diante do ocorrido. Meus irmãos e irmãs, no texto não tem essa informação, mas a lei romana era severa. De acordo com a lei romana, se um guarda perdia um prisioneiro, sofreria a mesma pena daqueles que ele estava vigiando. Ou seja, também não é dito no texto, mas é bem provável que no meio daqueles prisioneiros, junto com Paulo e Silas, haviam prisioneiros condenados à morte. Daí o pânico do carcereiro, conforme é narrado no texto. Mas Paulo e Silas não permitem, e então o carcereiro pede: o que devo fazer para ser salvo? E os apóstolos respondem-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e todos de tua família. O que se percebe, meus irmãos, não é um terremoto o centro da narrativa, mas o milagre de crer e ver. Ou seja, a conversão desse homem, a conversão do carcereiro. A fé vem pelo testemunho.
O próprio São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que logo a fé provém da pregação e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Meus irmãos, a primeira coisa é justamente isso. Em meio às tribulações, em meio às prisões que nós recebemos da vida e do mundo, em meio a todos os tormentos, principalmente agora que nós estamos vivenciando, nós não podemos deixar de lado o louvor e a ação de graças. Não podemos deixar de rezar e nem de cantar hinos ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós iremos quebrar as correntes que nos aprisionam. Nós iremos derrubar as cadeias que nos prendem. Se nós nos tomarmos posse da oração e do louvor ao nosso Deus. Sim, é necessário haver um caos, meus irmãos. É necessário haver um caos para que a graça aconteça. E o que converteu aquele carcereiro não foi assim, como eu disse, o terremoto, mas o testemunho, a vivência alegre e o louvor que os apóstolos testemunharam na prisão. Isso me faz recordar uma história de São Francisco de Assis, que dizia aos seus confrades: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Isso é forte, não é? Mas não importa em que situação você se encontra neste momento, não importa se você está preso pelas tribulações, pelas dificuldades ou pelos sofrimentos. O importante é que você testemunhe pela oração, pelo louvor, pela ação de graças que Jesus está vivo entre nós, aleluia! E dessa forma, nós, além de derrubarmos as cadeias, derrubarmos as correntes que nos aprisionam, nós iremos levar muitos a crer no nome do Senhor, não pelas nossas palavras, mas pela vida que testemunha aquilo que acreditamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.